Ora então, boa noite a todos. Vamos então arrancar aqui o nosso webinar. Começar aqui com... Vou pôr aqui só temporariamente o vídeo, só para dar um pouco de cara à nossa edição. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Um dos grandes tópicos deste tema, eu acho que até partilhei hoje no Facebook, há 11 anos atrás, lembro-me como se fosse hoje, uma conversa muito marcante na minha vida com, na altura, uma pessoa conhecida. Hoje é um amigo, mas na altura uma pessoa conhecida. Numa fase menos fácil da minha vida, falava sobre um conjunto de dificuldades que estava a ter a nível profissional e a nível pessoal também. Eu lembro-me dele focar um aspecto muito importante. Ele só dizia assim: isso tem tudo a ver com relações, Eduardo. E de facto é verdade, estes anos todos e todo o trabalho que eu tenho desenvolvido a nível do coaching, no fundo é relações, e são as relações que de facto marcam muito da nossa vida e muito da forma como nós interagimos com os outros. Eu hoje, da parte da manhã, quando fazia algum tempo num café e ia fazendo algum trabalho no meu computador, fui assistindo a um conjunto de pessoas que iam chegando, conversando e saindo. Inevitavelmente, o tema era dificuldade em relações. Dificuldade nas relações profissionais, de atitude de como os outros tinham agido. Então, acho que todos nós temos mais do que envolvidos pelas relações e a forma como elas nos impactam muitas vezes o nosso humor, o nosso dia. Então, esta sessão em particular, nós vamos falar sobre relações e vamos falar sobre o mapa que pode, de facto, transformar as relações. Então, bem-vindo a todos. Eu espero que gostem deste pequeno trabalho que preparei para vocês. Qualquer questão que tenham, por favor, utilizem esta caixinha aqui em baixo para colocar as vossas questões. Eu vou respondendo em áudio, está bem? Então, bem-vindos. Por favor, participem, coloquem as vossas questões. Só faz sentido, de facto, se eu estiver aqui para esclarecer também as vossas dúvidas e não seja só colocar aquilo que tenho para apresentar. Então, vamos a isto. Bom, falar um pouco sobre relacionamentos, como eu vos dizia, é falar de facto do impacto que as pessoas que estão à nossa volta têm em nós, não é? Então, o que eu vos vou pedir nesta hora, neste pedaço rápido, que vai passar rápido, vocês vão ver até por outras experiências que fiz com outros participantes, vai passar bastante rápido. Aproveitem, se calhar, para tomar algumas notas, estar um pouco mais, eventualmente, pôr o telemóvel no silêncio, mas aproveitar também para dizer assim, mas este pequeno momento também pode ser um momento para mim, para olhar para as minhas relações e a forma como eu interajo nas relações pessoais, profissionais, mas de facto, olhar um bocadinho para as relações. Acho que vale a pena, porque é algo com o qual interagimos a cada momento da nossa vida. Olha, 3 perguntas muito simples que eu tenho para vos colocar. Primeiro, já tiveste aquela sensação de fazer tudo para que uma conversa funcione e parece que a outra pessoa está a fazer tudo para complicar? Não é? Aquela sensação que estamos a fazer um esforço enorme, mas parece que do outro lado a outra pessoa está numa sintonia completamente diferente. Nós estamos a ouvir AM, eles estão a ouvir FM. Estão completamente fora daquilo que é a nossa sintonia de conversa, não é? Ou, por exemplo, já sentiste aquela sensação de completamente perdido numa relação? É como se nós não estamos a entender, ou eu não estou a entender minimamente as motivações da outra pessoa. E muitas vezes eu estou a ter um esforço enorme para que a comunicação funcione. Eu estou-me a esforçar imenso para que, de facto, esta relação, esta comunicação tenha, de facto, uma intenção positiva. Ou, por último, não sei se já tiveste a sensação de dar conta que, por vezes, fazes tudo para comunicar com as pessoas que mais gostas e que as tuas intenções são, parece que estranhamente mal interpretadas. Parece que estás a dizer uma coisa e parece que a outra pessoa está a interpretar exatamente o contrário. E isto acontece até muitas vezes com as pessoas que nós mais gostamos, não é? Porque já há quase que um histórico. Muitas vezes faz o filtro primário. Isto identificas-te com isto? Isto faz sentido também para ti? Sim ou não? Já agora interage aqui também com esta caixinha para perceber que vos estou a ouvir desse lado e que me estão a ouvir. Ok. Uhum. Ok. Toda a gente me está a ouvir bem? Só estou a ouvir aqui algumas respostas. Estão-me a ouvir bem? Ok, ok. Estavam a faltar aqui alguns de vocês. Ok, vão participando aqui para nós conseguirmos fazer disto uma espécie de diálogo, porque eu vou respondendo aqui às questões via áudio, mas coloquem as questões
nas questões que aí estão e podem fazer os vossos comentários e as vossas questões, ok? Portanto, sintam-se à vontade também para colocar. É porque isto, de facto, fazer sentido é porque quando nós temos a consciência que, de facto, a comunicação não está a funcionar da forma que nós queremos, nós temos o primeiro passo, de facto, para podermos mudar as nossas relações. E falo de relações de qualquer âmbito, relações pessoais, relações profissionais, relações íntimas, o que for. Porque, de facto, na base, há uma coisa comum em todas essas relações. Sabes o que é? És tu. Tu és a parte comum em todas as relações. Portanto, não pode funcionar assim tão mal. Estás rodeado de pessoas que só complicam. Portanto, há alguma coisa que nós também podemos estar a fazer para não funcionar. Bom, mas antes de continuarmos aqui a nossa apresentação, só fazer aqui uma pequena parênteses para falar se calhar um bocadinho sobre mim e o que é que alguns de vocês conhecem, outros eventualmente seguindo no Facebook, mas outros provavelmente até não conhecem e são bem-vindos nesta sessão, naturalmente. Então, explicar se calhar, eu tenho quase que duas vidas neste meu processo, ok? Então, eu vou falar aqui um bocadinho sobre a minha segunda vida, porque a minha primeira vida terminou há 11 anos atrás, com uma conversa, como eu já vos disse, num restaurante, quando aparentemente eu fui só queixar-me dos meus problemas e que esse meu amigo me ajudou a perceber que se calhar não eram problemas, eram questões de relação, da forma como eu interagia com as pessoas que liderava, com a forma como eu interagia com as pessoas com quem tinha uma relação mais próxima. Então, a minha segunda parte da vida começa em 2004 e, de facto, começa com um evento muito importante para mim, okay? Que é, pela primeira vez na minha vida, fui pai. E fui pai e nesse momento eu perguntei-me o que é que eu gostaria de ser para a minha filha, qual era o exemplo que eu gostaria de ser. E, de facto, aquilo que naquele momento se identificou não era algo que eu quisesse continuar. Era algo que efetivamente não me fazia sentir totalmente preenchido, mas mais importante que isso, não me fazia conseguir ter um diálogo sensato e sincero com a minha filha. Mais tarde, um outro momento muito importante da minha vida, em 2010, eu conheci hoje aquela que é a minha companheira, a minha esposa, a mãe da minha segunda filha, e que de facto com ela também veio o Enneagrama, porque se calhar por isso também isso ajudou na relação e ajudou na forma como nós interagimos e hoje comunicamos utilizando o Enneagrama, mas foi de facto essas duas descobertas num ano muito particular para mim. Portanto, de facto, conhecer a mulher da minha vida e depois também conhecer o Enneagrama, que é algo que me move todos os dias da minha vida. Um terceiro marco também importante, em 2014, o nascimento da minha segunda filha. Exato. E se vocês já podem estar a pensar, eu só faço meninas, não é? Até agora só saiu meninas. Tenho que continuar a tentar, não é? Exatamente. E de facto aqui muda um novo momento também para mim. O motivo também pelo qual estou aqui, de facto, começar a partilhar bem mais este meu conhecimento, que até aqui eu tenho, claro que sempre trabalhando com o Enneagrama, com as organizações, com a empresa, que é um pouco o meu mundo, o meu primeiro mundo, de facto, transferi-lo para as pessoas, transferi-lo para a parte das relações. Então, daí um conjunto de serviços e projetos que eu tenho desenvolvido na área do desenvolvimento pessoal, das relações pessoais. Bom, um pouco mais sobre isso. Hoje desenvolvo um conjunto de projetos a nível da área pessoal e da área profissional, então hoje eu creio que uma parte mais completa. Marcas empresariais, criei em 2005 uma organização que era a BeCoach, trabalhava já na formação de coach e na preparação de executivos. Em 2010, em 2011, aliás, o nascimento da Enneagram Coaching, que é hoje uma das principais marcas mais prestigiadas de Enneagrama em Portugal, na formação e também no trabalho com empresas. E mais tarde, uma startup que tenho ainda em desenvolvimento, 9mind7, trabalha com a parte de jogos, de aplicações mobile, que funciona para projetos empresariais e também para desenvolvimento pessoal. Aliás, antes de começar, já estava aqui o Bernardo a dizer que neste momento está a trabalhar com o 9mind7 e é uma ótima ferramenta para nível de relacionamento, a nível de proximidade, principalmente das pessoas que estão mais próximas, para dar um conhecimento mais concreto sobre o Enneagrama. Bom, de facto, o que é que eu quero, ao fim e ao cabo, qual é que é a minha promessa para estes próximos 60 minutos? Bom, eu proponho basicamente falar de uma coisa que pode, de facto, ajudar a conhecer-te mais a ti e conhecer as outras pessoas que estão à tua volta. É uma introdução, naturalmente, para conseguirmos, de facto, ter um mapa que basicamente nos ajuda a compreender melhor os nossos padrões e conhecer melhor aquilo que é os padrões das outras pessoas e perceber que esses padrões muitas vezes
são bem mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. Bom, mas eu queria colocar-te aqui uma questão, também para ir de encontro às tuas expectativas neste webinar, que era a seguinte. Que temas é que tu gostarias de ver mais tratado? Okay? Gostarias de trabalhar mais relacionamentos pessoais ou falar sobre relacionamentos profissionais? Okay? Então, eu pedia só que tu votasses, está bem? O que era para eu perceber também um pouco a audiência, o que é que vocês gostariam que eu trabalhasse mais, se fosse mais área pessoal ou área profissional, e daí eu poder ajustar ao fim e ao cabo esta participação, esta palestra em função daquilo que é os teus interesses. Ok. Obrigado pelo vosso feedback. Obrigado. Bom, então, como eu vos dizia, o Enneagrama é um símbolo com cerca de 2500 anos. Claro que e este símbolo está... Se nós quisermos interpretar o Enneagrama, a primeira coisa que temos que compreender é que o Enneagrama é, de facto, uma sabedoria de símbolos, ok? E daí quando nós olhamos para este símbolo, há um conjunto de interpretações que podem ser feitas que há 2500 anos tinham muito interesse, não eram seguramente as questões da personalidade. O Enneagrama que nós habitualmente agora ouvimos falar, e felizmente cada vez mais até no mundo empresarial, é o Enneagrama das personalidades. O Enneagrama das personalidades ele surge sensivelmente nos anos 70, uma altura muito particular, nomeadamente nos Estados Unidos. Mas onde basicamente há uma pessoa que é o Ichazo, que está ligado à história do Enneagrama, que basicamente o que faz é beber um pouco do Enneagrama ancestral, o Enneagrama de séculos, e compreender como é que esse Enneagrama pode ser interpretado à luz daquilo que é as personalidades, que era algo que ele na altura já estudava. Okay? Portanto, basicamente é compreender como é que este Enneagrama e este símbolo que subsistiu a 2500 anos da nossa existência, como é que esse símbolo se pode interpretar à luz daquilo que é as personalidades. Portanto, o Enneagrama das personalidades surge efetivamente nos anos 70. Esse é o Enneagrama que hoje em dia se fala e é o Enneagrama que se estuda. Claro que, se vocês tiverem interesse em ver Enneagrama mais ancestral, têm que ler autores como Gurdjieff, Ouspensky, mas que eu recomendaria começar por uma compreensão do Enneagrama das personalidades. A verdade é que o Enneagrama tem essa magia muito particular. Ele responde muito facilmente, tão depressa, a públicos menos exigentes, ou seja, pessoas que querem compreender comunicação, a liderança, como é que as personalidades funcionam, a públicos mais exigentes que depois vão à procura de maior profundidade do Enneagrama e encontram muito mais do que um mapa de 9 personalidades. Okay? Mas nesta apresentação, naturalmente, o que nós vamos falar é do mapa das 9 personalidades. Está bem? E então, falamos aqui sobre as 9 personalidades. Vamos começar, para já, por dividi-las em 3 grandes grupos. Ok? Nós temos personalidades. Há uma curiosidade importante também nesta questão do Enneagrama, é o facto de o Enneagrama, o símbolo do Enneagrama, nomeadamente das personalidades, utiliza os números como identificações. E porquê? Bom, para já porque os números são muito importantes do ponto de vista da sabedoria, de muitas sabedorias, e na altura em que o Enneagrama era estudado, isso era muito mais relevante do que outro tipo de códigos, não é? Como a linguagem ou as palavras. Mas mais importante, e a importância pelo qual o Ichazo manteve os números fixos no Enneagrama e não criou qualquer outro tipo de abordagem, é porque o número à partida, e deverá ser sempre assim que deve ser visto, é algo neutro. Ou seja, não é pelo facto de ser um 5, ou ser um 6, ou ser um 7, que eu deva ter uma tendência. Portanto, não há número melhor que outro. Eu posso gostar mais de um número do que outro, mas a questão é, ele não tem qualquer relevância. O 1 não é melhor do que o 2 não é melhor do que o 3 não há nenhuma interação nesse sentido. O que há, efetivamente, de importante é que estes números depois vão ter ligações do ponto de vista daquilo que é a interpretação até geométrica muito importantes. Bom, mas voltando ao Enneagrama das personalidades, nós temos aqui este primeiro grupo que nós consideramos o grupo mental, 5, 6 e 7. A particularidade destes 3 tipos de personalidade, 5, 6 e 7, é que elas são predominantemente mentais. O que é que significa ser predominantemente mental? Significa que estas 3 personalidades, em particular, conseguem antecipar coisas com mais facilidade do que as outras personalidades. Se vocês pensarem, a meio do século passado, estas personalidades em concreto eram bastante mais valorizadas
a nível de liderança de topo, por exemplo, na tomada de decisões, porque essas personalidades, pura e simplesmente, o que conseguiam era antecipar mais. E o mundo, nomeadamente o mundo empresarial, valorizava mais quem conseguia antecipar, porque sempre que se antecipava, se conseguia ter melhores resultados. Portanto, conseguia-se ter métricas e eram suficientes. Curiosamente, mais tarde, mais quase no final do século passado, vocês começaram a ouvir falar de inteligência emocional. Bom, inteligência emocional é algo que todos nós temos, só que estes perfis de personalidade 2, 3 e 4 têm essa inteligência, essa sensibilidade mais desenvolvida, por exemplo, do que os tipos de predominância mental. Por exemplo, uma comparação rápida. Se eu olhar para alguém que consegue antecipar, e vejo claramente aí uma vantagem, não é? Olho e compreendo que as pessoas que têm a capacidade de compreender o impacto que têm nos outros e a capacidade que têm de se adaptar, significa predominância emocional, têm mais capacidade de se adaptar ao meio ambiente. Por esse motivo, estas personalidades 2, 3 e 4, okay, estas três aqui, são personalidades que normalmente têm mais facilidade em se adaptar, mas por outro lado têm mais, estão mais sensíveis àquilo que é a opinião das outras pessoas. E por isso também se adaptam com mais facilidade, porque é essa necessidade de reconhecimento e essa necessidade de sentir que se é compreendido pelos outros. Portanto, estas duas energias, a mental e a emocional, hoje em dia, no mundo pessoal, empresarial, já são reconhecidas. Aliás, com um dos grandes responsáveis por esta conquista emocional, nomeadamente, é um português que, com um trabalho científico, de alguma forma, veio a reconhecer a importância desta inteligência emocional. Mas ainda não é reconhecido, e é muito importante salientar também uma outra energia que estes três tipos, 8, 9 e 1, têm naturalmente desenvolvida, que é a inteligência instintiva. Inteligência instintiva, se vocês pensarem, é a capacidade de entrar em ação. Se pensarem assim, estes tipos 5, 6 e 7 gostam essencialmente de planear, estes tipos 2, 3 e 4 têm a preocupação com a forma como são vistos, com a sua imagem, e estes tipos 8, 9 e 1 têm a preocupação essencial de concretizar, fazer coisas antes de planear e antes de compreender o impacto que tem nos outros. Então é quase como se cada um deles tivesse mais desenvolvido uma energia, uma inteligência que faz muitas vezes, às vezes até na questão da comunicação, algo como os mentais, por exemplo, usarem muitas questões de quer antecipar, quer compreender, quer analisar melhor a situação, quer ver melhor a situação. Os instintivos usam muitas vezes expressões como sinto, é quase como uma coisa visceral, é quase como se, eu ouço muitas vezes alguns clientes, eu sinto que é por aqui, não sei explicar, mas é mesmo por aqui, é um feeling que se tem. E os emocionais têm uma coisa um pouco diferente desta questão do feeling, que tem a ver com intuição. Okay? É uma distinção entre instinto e intuição. Intuição é algo emocional. Os emocionais é como se tivesse uma espécie de um radar que imita emocionalmente um sinal, a outra pessoa reflete esse sinal e, em função dessa informação, eu interpreto e uso essa informação em meu favor ou na minha interação com as outras pessoas. Ok? Ficou claro estas primeiras três distinções? Dê-me só aqui um feedback na caixa para ver se estamos todos sintonizados. Ou se há alguma coisa que eu possa falar um pouco mais sobre estas energias antes de avançarmos para os tipos concretamente, ok? Ok, ok. Certo, ótimo, ok. Ok, Filomena também, ok, ok. Ok, Fernando. Fernando, ok. Muito bem. Então é assim, temos visto estas três energias básicas, ok? E a importância que cada uma delas tem. Reparem que, no limite, vocês dirão, mas o ideal é ter um equilíbrio disto tudo, não é? E todos nós temos um pouco disto tudo. Todos nós temos um pouco disto tudo, só que vocês já vão ver, em breve, que nós temos muito mais exagerado uma do que outra. Claro que no nosso meio, reparem, só para vos dar um exemplo muito concreto, e aqui dando um exemplo até do mundo profissional, porque às vezes às vezes são respostas mais caricatas. Chegar ao pé de um administrador ou de um diretor-geral e dizer assim, então porquê que tive esta decisão? Ele diz, olha, porque sinto que é por aqui, sinto o meu instinto diz-me que é por aqui. Está ok.
Mas se você não for diretor-geral ou se estiver a falar com o acionista, não há instinto nenhum para ninguém. A decisão é feita pelo instinto, mas depois eu vou buscar a justificação mental ou a justificação emocional para justificar a minha decisão, porque eu preciso ser compreendido pelo meio que valoriza. Filomena pergunta se pode ser um principal com algumas nuances do outro. É verdade, Filomena, sim, pode, e é essa a verdade. Nós temos algumas nuances. Só que vamos perceber o quanto exagerados estamos numa. Porque o grande trabalho deste processo de comunicação e de interação, de facto, é a consciência que nós devemos ter daquilo que são os nossos exageros. Até porque vocês vão compreender que quando olharem para um perfil de personalidade assim, isto faz-me sentido ser deste tipo, vocês, claro, que vão dizer, isto tem coisas ótimas, não é? Essas coisas ótimas, quando são levadas ao exagero, são as coisas péssimas que nós temos. Um exemplo muito concreto. Alguém que é perfeccionista é ótimo, é rigoroso, é detalhado, é extremamente focado na melhoria contínua. Isto é tudo ótimo. Só que quando isto é exagerado, quando isto é usado como uma única arma que se tem, gera uma questão muito concreta que é: eu sou inflexível, tenho dificuldade em compreender outras formas de ser feito, quando as coisas não estão da forma como eu gosto e que estão definidas com certas regras, eu perco-me e fico um pouco irritado com o processo. Portanto, são limitações. E as limitações não são mais do que estes pontos positivos todos levados ao exagero. Então, se eu não compreender qual é o meu ponto de partida, qual é que é a base pelo qual eu começo este processo, dificilmente eu vou equilibrar. Que esse sim é o objetivo final deste processo, que nós possamos equilibrar os nossos exageros da personalidade, dessa máscara que nós trazemos. Agora, a personalidade, no mundo tal qual como nós o conhecemos, é algo importante e algo que nos defende. Só que levado ao exagero leva àquilo que são os nossos maiores desafios e os nossos maiores pontos fracos. Bom, então estes 9 tipos ganham, em função daquilo que é a sua energia base, denominações e algumas particularidades. Bom, estes 9 tipos, então vamos observar aqui um pouco cada um deles de uma forma leve, naturalmente, mas que nós possamos ter alguma informação mais concreta. Bom, vocês veem aqui o tipo 8, o controlador. E vocês perguntam, mas não eram só números? Bom, nós autores do Enneagrama vamos criando nomes, mas que estão baseados numa coisa muito prática, que é qual é que é uma característica deste tipo que de alguma forma o distingue em relação aos demais. E nós usamos esse nome não que seja a única característica do tipo, não que seja o adjetivo principal do tipo, mas uma questão que, quando nós observamos um tipo 8, vemos com alguma naturalidade. Então repare, se vocês se recordarem que aqui a energia base do 891 é o instinto, e compreenderem, já agora uma coisa importante que é, o instinto tem como energia base, e atenção que eu não vou falar de emoções, vou falar de energia base. O instinto tem como energia base a raiva. A raiva que é aquilo que nós necessitamos para entrar em ação no nosso dia-a-dia. A raiva é essencial para desenvolver um projeto, para arrancar um projeto. Só que também é a raiva muitas vezes que nos descontrola. Portanto, aqui estamos a falar do ponto de equilíbrio e o ponto de descontrole. Mas imaginem este tipo 8 com esta raiva extremamente exteriorizada, ok? Colocar essa raiva de uma forma diária fora no meu mundo do dia-a-dia. Claro que este tipo 8 tem uma enorme necessidade de controle e esse controle é feito muitas vezes através de uma certa energia excessiva que utiliza. Então, por exemplo, uma pessoa tipo 8 preocupa-se imenso com ter poder e controle sobre as situações que estão à sua volta. E por isso, sem querer, muitas vezes, acaba por ser uma pessoa extremamente frontal. E uma das particularidades essenciais deste tipo 8 é ser frontal, é ser direto, é não ter a preocupação do impacto que se tem nos outros. Claro que, quando isto é levado ao exagero, temos uma pessoa excessivamente confrontadora, uma pessoa que intimida as outras pessoas, uma pessoa que acaba de ser um pouco catalogado lá no nosso ciclo de amigos, ou nas relações, ou mesmo no mundo profissional, como alguém demasiado bruto, ok? Claro que, se vocês pensarem, para o tipo 8, não há intenção de ser assim. Não há a mínima intenção do tipo 8 de ser bruto, de ser arrogante com as pessoas. A única coisa que o tipo 8 procura é que as pessoas sejam frontais e diretas, que é a sua forma de ver o mundo.
E na preocupação de ser frontal e direto, muitas vezes, acaba por ser excessivamente frontal ao ponto de ser quase que agressivo com as pessoas com quem interage. Porquê? Porque, no fundo, a única preocupação que eu tenho, e quando eu saio de casa inconscientemente, naturalmente, é que eu acho que as pessoas à minha volta e eu, quando olho para o meu espelho, eu acho que para ser amado, respeitado e aceito, eu devo ser uma pessoa forte. Devo ser uma pessoa que mostra uma certa força, segurança, e por isso eu acabo por utilizar o controlo como uma forma de me sentir seguro. Na prática, quanto mais agressivo estiver um tipo 8, mais inseguro está. Este é um barómetro daquilo que é quando nós estamos numa relação mais próxima ou profissional com o tipo 8, temos a preocupação em olhar para as outras pessoas e perceber que muitas vezes a energia excessiva que nós estamos a colocar, que para nós é normal, para outra pessoa é excessiva. E que nós não vamos ter os resultados que nós queremos se nós estamos sempre a dizer o que é que nós achamos antes dos outros darem a opinião. Para o tipo 8, esta necessidade de controle é tão forte que é muito importante ter certeza. Então, por exemplo, eu tenho uma expressão muito engraçada de um cliente com quem trabalho já há alguns anos. Ele diz uma coisa muito engraçada assim: Eduardo, ele é um tipo 8 muito característico. Ele diz: Eduardo, isto é assim, é verdade, ou estar certo ou estar errado é um bocado como estar grávido, está a ver? Eu, como assim? Então, é assim, ou se está ou não está. Eu não posso estar certo e não estar ao mesmo tempo. Eu não posso estar grávido e não estar ao mesmo tempo. Não há meio grávido, não é? Também não há meia verdade. E esta falta de meio termo muitas vezes faz com que este executivo com quem trabalho, de facto, muitas vezes tenha excessos que ele não compreende como tal e que a equipa hoje em dia, pelo conhecimento de Enneagrama, lhe dá esse feedback de uma forma muito concreta e diz: pá, Paulo, neste caso isto foi mais, quer dizer, não era preciso. Okay? Mas não há essa percepção nem há essa intenção por parte do tipo 8. Okay? Agora, este vizinho aqui do lado, tipo 9, tem uma preocupação completamente diferente. Ele é um instintivo, tem energia de raiva também, só que ele guarda a raiva no sótão. Okay? Porquê? Porque ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser uma pessoa harmoniosa. Ele procura permanentemente encontrar a harmonia, encontrar o consenso entre as pessoas. E isso é uma coisa boa. São pessoas diplomatas, são pessoas que conseguem muitas vezes abdicar da sua opinião para encontrar um ponto intermédio. Okay? O risco muitas vezes desta harmonia excessiva é muitas vezes não tomar a decisão quando deve tomar, não entrar em ação quando deve tomar, esperar muitas vezes que sejam as outras pessoas a dar-lhe os inputs para ele decidir. Uma coisa fácil, se nós interagimos no dia a dia com o tipo 9, a pior coisa que pode acontecer na hora do almoço é colocarem a pressão no tipo 9 de decidir onde é que ele vai almoçar. Onde é que vamos almoçar? E o 9 diz: não sei, onde vocês quiserem. Então, se for com 8, não é? Com aquela energia logo avassaladora. Bom, a partir do 8 decide, não é? Mas se naquele dia decidir que é o 9 que decide, o 9 vai sentir uma pressão tão grande em ter que decidir. Porque, por um lado, ele sabe o que é que quer, mas por outro lado, também não quer entrar em desarmonia só por causa da escolha de um restaurante, não é? Então, esta preocupação de harmonia é simultaneamente um grande ponto forte, mas também um grande ponto de desafio, um grande ponto fraco deste tipo 9, que muitas vezes tem imensa dificuldade em dizer que não, que é um dos pontos-chave às vezes para perder a agenda e perder aquilo que se tem para fazer, e uma preocupação excessiva, ok? Em estar de facto disponível para aceitar que os outros também colocam a opinião deles. E depois a questão é, tem uma enorme capacidade de descalçar os seus sapatos e calçar os dos outros. Só tem que lembrar uma coisa, tem que voltar a calçar os deles. Ok, ok. Aqui uma pergunta interessante do Pedro. Como é que o tipo 9, estando no triângulo da energia instintiva, não é? Ele bloqueia a sua atividade? É assim, Pedro. Uma coisa que nós não podemos confundir é que o 9 não bloqueia a atividade. Ele bloqueia a sua atividade. Porque se o 9 for estimulado para fazer coisas que não seja para si, que seja para os outros, ele vai estar a trabalhar 24, 36 horas por dia, se for o caso disso. A questão é que, quando é para ele, quando é para os seus interesses, é que ele agarra nos cavalos e puxa as rédeas ao máximo. Porque quando está a interagir com coisas que são para as outras pessoas, ele é uma máquina. Aliás, o tipo 9, estando nesta base instintiva, se lhe disserem para parar, ele vai ter imenso stress. Só que, quando ele der por isso, ele está a fazer tudo menos para aquilo que ele de facto quer. Mesmo menos para aquilo que de facto é aquilo que é o seu interesse. Ok? Respondi à questão, Pedro? Ok, ótimo, excelente.
Bom, em relação aqui ao tipo 1, temos o nosso mais... o perfil com mais caricatura, não é? O perfeccionista. Deixem-me só dizer-vos, antes de mais, para não se precipitarem, que há no Enneagrama, em meu entender, 3 perfeccionistas. Ok? Vocês verão que é o 1, o 4 e o tipo 6. Só que este tipo 1 é um perfeccionista de facto, que é, ele segue as regras que estão definidas, ele segue, tem um enorme crítico interno que permanentemente o critica e critica as outras pessoas, e quando digo permanentemente é várias vezes ao dia, mas a crítica é tão depressa em relação a si, como em relação aos outros. E aqui vai haver alterações, porque assim, os outros dois perfis que eu vos vou falar, o 4 e o 6, eles não têm a mesma perspectiva. Eles são perfeccionistas ou em relação aos próprios ou em relação aos outros. No caso do 1, a perfeição vem através da regra. O tipo 1 acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser perfeito. Claro que ele não se considera perfeito. Deixem-me falar-vos aqui uma metáfora muito interessante daquilo que é a personalidade. Pensem como um tipo 1 dentro da barriga da mãe. Ok? Conseguem imaginar? Dentro da barriga da mãe tudo está perfeito, uma sintonia total, uma harmonia perfeita, ok? Imaginem, metaforicamente, que quando ele nasce, ele vem cá para fora e diz assim, isto está tudo errado, nada está perfeito. E a sensação de serenidade que este perfeccionista sentia dentro da barriga da mãe deixou de existir. Então o perfeccionista tem uma espécie de um jogo inconsciente, naturalmente, que é quando tudo à minha volta estiver perfeito, eu voltarei a sentir aquela serenidade que eu senti na barriga da minha mãe. Metaforicamente, a perseguição de um perfeccionista em relação à perfeição das pessoas que ele mais gosta, por exemplo, os perfeccionistas podem ser extremamente rígidos com os profissionais com quem trabalham que têm mais confiança e que acreditam que são bons profissionais, com os filhos, com os cônjuges. Porquê? Porque essas são as pessoas que mais valor têm para eles. Porque essas são as pessoas que ele diz, se eu conseguir aperfeiçoar essas pessoas, eu tenho uma sensação de perfeição interna, o que é ótimo, que me vai dar serenidade. Claro que é um engano, porque quanto mais irritado e eu perseguir esta perfeição, este rigor, mais eu vou sentir falhas. E em consequência disso, mais eu vou sentir irritação, menos serenidade eu vou sentir. Então esta preocupação com a perfeição é algo que está muito próprio no tipo 1. Okay? Alguém se identifica em particular com algum destes tipos? 8, 9 ou 1? Ok, ok. O João temos aqui. Tipo 8, claramente, ok. Uhum. Ok. Tipo 9, Pedro, ok, ok. Filomena, tipo 9, mas com muitas dúvidas. Ótimo, é bom, esta fase é bom ter dúvidas. Ok, outros nem por isso, muito bem. Então vamos lá, vamos continuar por aqui fora. Tipo 2. A preocupação, e reparem, entramos aqui na faixa dos emocionais, ok? 2, 3 e 4. O tipo 2, o prestativo, ele tem uma preocupação muito grande em estar disponível para ajudar as outras pessoas. Ele tem uma preocupação em sentir uma certa conexão com as pessoas que mais gostam. E muitas vezes também esquecendo-se daquilo que é a sua importância, as suas prioridades, para estar atento e estar disponível para as prioridades das outras pessoas. E vocês perguntam, então mas o 9 não é assim? É. Só que a questão do tipo 2 é que a preocupação é de conexão emocional com a outra pessoa. E o que acontece muitas vezes é que o 9 espera que alguém lhe peça para fazer alguma coisa e o 2 antecipa isso. O 2 acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que estar disponível e ser prestativo, tem que ser alguém que ajuda. Agora, quem? Há algumas pessoas em particular. As pessoas que ele elegeu como sendo as pessoas que ele está disponível para se flexibilizar. E claro que, por causa disso, ele também sente, muitas vezes, uma certa tristeza quando as outras pessoas não proativamente lhe prestam ajuda. Okay? Porque para o tipo 2 a ideia é eu ajudo o João ajuda o António ajuda o Manel ajuda a Maria um dia vai me ajudar a mim. Funciona assim. Numa base de nos ajudarmos uns aos outros. E quando essa linha se quebra ao fim e ao cabo de interajuda, o 2 fica extremamente magoado e normalmente reage. Okay? Tipo 3. Bom, a preocupação do tipo 3, uma vez mais, na preocupação da imagem, é ser bem sucedido. É que as outras pessoas o vejam como alguém bem sucedido. Reparem, o que está por trás, se calhar, do tipo 2 é a energia do orgulho. Aqui no que está por trás deste tipo 3 é a energia da vaidade. É dizer assim,
se eu não fizer isto, ninguém vai fazer isto tão bem como eu. Okay? É a sensação que, de facto, eu sou uma pessoa indispensável, sou a pessoa que consegue garantir que as coisas aconteçam. Eu gosto de uma tradução em particular que alguns colegas meus norte-americanos usam, que é o doer, o fazedor. Não é? Não ficaria bem em português, mas era uma boa ideia. Porque a ideia do fazedor é a necessidade de receber validação. E essa necessidade de fazer validação faz com que eu faça tudo. Um monte de coisas para sentir de facto que eu sou uma pessoa indispensável. Ok? O tipo 4, o romântico. Temos aqui o segundo perfeccionista, ok? Este tipo 4 ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser uma pessoa especial, tem que ser uma pessoa diferente. E nessa preocupação em ser especial e diferente, ele define uma certa imagem romântica de si próprio e das situações, de tal forma que coloca muitas vezes o patamar quase que inatingível. E essa preocupação em ser tão especial, tão diferente, faz com que o 4 seja o segundo perfil perfeccionista do Enneagrama. Só com uma particularidade. Este tipo 4 é extremamente perfeccionista em relação a ele próprio, em relação às idealizações, àquilo que ele cria para que se sinta de facto merecido das suas ideias, dos seus ideais. Muitas vezes são pessoas altamente competitivas, porque os ideais que criam são tão elevados que perseguem esses ideais. Um bom exemplo do mundo empresarial do tipo 4, por exemplo, foi Steve Jobs, com a sua visão romântica, que hoje é uma realidade em todo o mundo pessoal e empresarial, que é a Apple, não é? Então, é seguir uma visão, é seguir um sonho de facto de materialização. Okay? Então, estes três tipos, 2, 3 e 4, são altamente ou muito mais preocupados com a forma como os outros os veem. Okay? O 2, muitas vezes disponibilizando-se a se adaptar para que as pessoas gostem deles, a ficar conectado, a ajudar emocionalmente essas pessoas. O 3, naturalmente, porque se adapta àquilo que é a imagem que as pessoas têm de referência dele, ou do modelo que é aquilo que é o modelo social. E depois o romântico, com uma preocupação, naturalmente, da forma como é visto e muitas vezes até de, que eu costumo dizer, de complicar tanto só para ser visto de uma determinada forma diferente. Okay? Alguns de vocês se identificam mais com este perfil de personalidade ou também se identificam com este perfil de personalidade? Ok. Ok, tipo 4. Talvez. O Bernardo, eu tirava o talvez, mas pronto. Filomena, é a minha dúvida. Em concreto, qual é a dúvida? Entre o 1 e o 4? Exato. Filomena, é bastante frequente essa dúvida. Olha, vou-te só dar assim um exemplo muito concreto. Por exemplo, no tipo 1, o que é fundamental é as regras exteriores. E as regras exteriores, basicamente, são definidas pela sociedade, por um grupo, e eu decido seguir essas regras permanentemente. Repara, se eu encontro uma forma correta de fazer uma coisa, aquilo que o tipo 1 faz é dizer assim, então eu vou seguir exatamente esta regra passo a passo, sempre, 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 sempre. E quando um tipo 4 olha para uma regra para seguir sempre, 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 vai achar, isto vai ficar um tédio, não tarda nada. Porquê? Porque eu não posso expressar a minha emotividade, eu não posso expressar a minha criatividade, eu não posso expressar a minha forma diferente de fazer as coisas. Então, uma das grandes formas de compreender esta diferença entre o 1 e o 4 é a forma rígida e inflexível como muitas vezes o 1 está perante as regras, ok? E a forma muitas vezes como o 4 sente as regras como uma privação. Pode sentir até como um certo alinhamento e controle, porque muitas vezes é a ajuda de se equilibrar do ponto de vista emocional e depois acha que é boring e gostava de fazer de uma forma diferente. Agora, também não é indiferente, Filomena, esta ligação entre o 1 e o 4. Eu vou ver se ainda nos dá tempo hoje de falarmos aqui um bocadinho destas linhas internas, está bem? E perceber que este 1 e o 4 têm muito mais do que só, de facto, curiosidades ou semelhanças. Esse é um sinónimo, Filomena, de facto, a necessidade de experiências, de idealizações que vão ser feitas e por isso muitas vezes a dificuldade, tipo 4, ficarem muito tempo com os mesmos projetos ou com os mesmos locais. Está bem? Pode ser um bom indicador também para o 4.
Ok, entrando aqui um bocadinho no mundo mental, vamos interpretar aqui o 5, 6 e 7. Bom, eu falei que no 9, 8, 9 e 1 a energia era a raiva, não é? E agora estavam a perguntar qual é que é a energia dos emocionais. Boa pergunta, João. Os emocionais, a energia é as próprias emoções. Não dá muito para desenvolvermos agora, mas se vocês conhecem um pouco sobre a inteligência emocional e para quem conhece, a preocupação com a forma como os outros nos veem, a imagem e a adaptação a outros ambientes, a definição de objetivos a nosso favor e a capacidade de refletir sobre as nossas próprias emoções. Temos aqui 3 perfis que se especializaram, cada um na sua componente de inteligência emocional. O 2 mais orientado para fora, o 3 mais orientado para a concretização e a adaptação ao ambiente e aos objetivos, e o 4 a capacidade de olhar para as suas próprias emoções e aprender com elas, que de facto é uma das grandes armas do tipo 4, a sua energia, a sua capacidade de usar a energia emocional a seu favor. Okay? Bom, no mundo mental nós temos o 5, 6 e 7. Bom, o tipo 5 eu diria, se o 4 é o emocional dos emocionais, o 5 seria o mental dos mentais. O 5 é o analítico, é o observador. Uma preocupação muito grande em ter toda a informação isolada da emoção, ter todo o conhecimento. Porque se eu tiver todo o conhecimento, eu sinto que estou autónomo, não preciso das outras pessoas. E não precisar das outras pessoas para o tipo 5 é a sensação de não ter que lidar com emoções. Ou seja, estar simplesmente fixado na análise, na compreensão daquilo que é a sua forma de ver e a sua forma de fazer, sem que as outras pessoas tenham qualquer influência. Para o tipo 5, a ideia seria viver num mundo isolado, fechado, onde ninguém pudesse entrar e ninguém pudesse invadir esse espaço. Okay? São pessoas normalmente, por esse motivo, bastante frias em momentos de tensão, de stress. São pessoas que normalmente, até na própria interação que têm, o seu rosto mais frio, mais distante, para não garantir grande interação, para ficar mais isolados no seu mundo. Eu encontro muitas vezes pessoas na área tecnológica com monitores grandes, fones grandes nos ouvidos, para que a ideia é não entrem no meu mundo porque eu estou no meu mundo. Okay? É de facto a energia mais fria do ponto de vista mental. Depois temos o tipo 6. O tipo 6 é uma pessoa que gosta de antecipar todos os cenários. Por isso aqui há a alcunha do precavido. Reparem que para a questão do precavido e a capacidade que o 6 tem muitas vezes de antecipar todos os cenários faz com que ele se sinta extremamente seguro em relação à forma como age. A ideia é, se eu vou por uma determinada missão, eu quero perceber o que é que pode correr mal e tentar resolver aquilo que se pode correr mal. Há uma certa análise neste processo, mas a preocupação neste caso é dizer assim, eu tenho que antecipar todos os cenários. No momento em que eu antecipo todos os cenários, eu sinto segurança. Claro que, à nossa volta, e quando nós estamos a falar com pessoas tipo 6, pode ocorrer que seja uma pessoa pessimista, mas não é. De facto, é uma pessoa precavida. É aquela pessoa que nós vemos com todo o entusiasmo do mundo dizer que tivemos uma ideia fantástica e ele dá-nos assim de rajada 3 ou 4 coisas que podem não funcionar nesse caso. Ou seja, a função é muito importante, porque quando um tipo 6 diz que o que é que não pode funcionar nesse caso, o que ele está à procura é da solução para funcionar nesse caso. Só que a primeira abordagem é ver o que é que pode correr mal. Por exemplo, dando aqui um exemplo. Imagina um tipo 6 e ele vai procurar fazer uma determinada coisa. E existe 10 hipóteses para fazer essa coisa, 8 são coisas que são, claro, ele analisou como sendo coisas possíveis e fáceis de fazer, e 2 têm algumas dificuldades. E o tipo 6 vai fazer o quê? Vai-se focar nessas 2 que podem dar problema e desenvolver, perceber que cenários é que podem acontecer nessas 2. E isso muitas vezes é interpretado no nosso mundo pessoal e profissional como aquelas pessoas que estão sempre do contra, que estão sempre a dizer o que é que pode correr mal, que são pessimistas, mas no fundo essas pessoas estão só pela confiança que têm connosco a tentar perceber e precaver-se. E preparar-se de alguma forma para aquilo que vai acontecer. Porque no momento em que o tipo 6 se prepara para aquilo que vai acontecer, é a pessoa mais otimista do mundo. Porque já está antecipado esse cenário. Já está preparado esse cenário. Okay? Isso é muito importante compreender. Por último, o tipo 7. Ele é entusiasta. Basicamente, o que acontece? Agarrando aqui neste exemplo do tipo 6, porque são tipos bastante semelhantes,
Se o tipo 6, perante uma oportunidade de ver 8 coisas que podem correr mal, 8 coisas que podem correr bem e 2 que podem correr mal, ele vai se focar no que pode correr mal. O tipo 7 já está a fazer a coisa porque na quinta oportunidade a pensar que vai correr bem já está em ação. Este entusiasmo e este otimismo e esta forma positiva e bem-humorada de ver as coisas também muitas vezes cai no excesso de otimismo e na falta de precaução que tem em relação aos projetos que aborda, porque o seu entusiasmo muitas vezes vai para além daquilo que é esta precaução. Eu falava do terceiro pessimista, e é uma boa nota porque não tinha falado ainda, obrigado, Manuel, que é o tipo 6. O tipo 6 usa o perfeccionismo no sentido em que ele tem mais receio daquilo que as outras pessoas possam fazer. Então ele é extremamente crítico em relação à forma como os outros fazem certas coisas. Porque de facto ele tem receio que as outras pessoas sejam incautos e que de alguma forma acabem por ter comportamentos pouco ponderados e que sejam comportamentos arriscados que desafiam um pouco a sua segurança. Okay? Alguém se identifica mais com este tipo 5, 6 e 7? Ok. Uhum. Pode ser tipo 6 ou tipo 7. Essa dúvida é muitas vezes frequente, se é tipo 5 ou 6, 6 ou 7, porque são tipos semelhantes. A questão é que, na preocupação perante os cenários, vai haver diferenças substanciais em relação a cada um deles. Okay? Não é só pelo otimismo ou só pelo pessimismo, é também pela forma como muitas vezes eles abordam as ideias, a forma entusiasta ou a forma mais precavida de ver as coisas. Lá estás tu, está aqui alguém que me dá Filomena a dizer que ouço muitas vezes, lá estás tu, pessimista, não é? É interessante, este triângulo 4, 1 e 6, eles de facto não é um triângulo do ponto de vista desenhado, no diagrama, mas de facto este pessimismo muitas vezes do tipo 6 é muito mais uma preocupação, uma preocupação, ok? Preocupação de um determinado tema, de uma determinada situação, ok? Bom, mais. Faltam-nos aqui alguns comentários. Alguém se identifica mais com o tipo 5, 6 e 7? Temos poucos comentários na sessão, é isso? Ok. 6, Fernando. For sure. Pedro, foste muito crítico com o 5, sem notar as coisas boas. Então, ok. Isso é sempre um pedido que eu faço às pessoas quando eu falar muito bem de um tipo ou muito mal de um tipo, digam, porque eles são todos tão bons como maus. Tem a ver com o uso que nós fazemos dessa energia. No caso do tipo 5, ele tem uma enorme capacidade, por exemplo, de definir parâmetros, de definir critérios para determinadas situações. Claro que esse exagero nos critérios muitas vezes faz com que se tornem pessoas demasiado frias de interação, mas a capacidade de definir os critérios, de ser frio nas crises, de ter uma ponderação mais analítica das situações, são claramente pontos fortes, ok? O que nós não podemos dar... Filomena diz que o 5 dá um bom militar. A propósito disso, eu fiz há uns anos, há 2 anos, uma apresentação na Força Aérea para as diferentes 3 Forças Armadas. Estavam cerca de 200 pessoas na sala. Eu lembro-me que uma das pessoas estava na primeira fila, portanto estavam alguns dirigentes militares, e perguntaram se na tropa não eram todos 8. E acabou com uma gargalhada de um conjunto de pessoas que não se identificavam nada com 8, mas que identificavam essa pessoa como tipo 8, não é? Mas sim, de alguma forma, olha, uma das coisas interessantes, o tipo 5 é definido pela CIA, porque a CIA, o FBI e algumas instituições norte-americanas utilizam também o Enneagrama nos seus perfis. A CIA define o tipo 5 como um ótimo elemento infiltrado, ok? Pela capacidade que tem de não se misturar emocionalmente com as situações e manter quase que uma vida secreta em relação à sua forma de estar no dia a dia. Okay? São um dos perfis que eles colocam como perfis de agentes. Okay?
Mas há uma coisa que a CIA faz, e há case studies muito interessantes, nomeadamente da NASA, para equipas de alta performance, com o uso do Enneagrama, onde basicamente aquilo que se procura são equipas complementares, ou seja, o maior número de perfis possíveis dentro de uma equipa. Okay? Ou equipas que se consigam compreender quando em momentos de stress como é que eles reagem, que é outro conhecimento do Enneagrama. Okay? Bom, eu quero-vos perguntar se vocês me dão um tempo extra para continuar aqui na sessão ou se estão mesmo com o tempo contado. Posso continuar aqui um pouquinho mais porque falta aqui explorar algumas coisas que é para pedir permissão para continuar um pouco mais na sessão, uma vez que estamos aqui a atingir cerca de 50 minutos. Continuamos? Ok, força, vamos embora então. Ok, excelente. Então, temos quórum, vamos continuar. Se não tenho aqui ninguém a dizer-me que algum... Bom, então temos toda a gente, está aqui toda a gente a dizer vamos embora, então vamos a isso. Não vamos perder tempo, vamos embora. Então assim, uma das questões interessantes para compreender no Enneagrama é perceber como é que estas linhas internas do Enneagrama funcionam, não é? Porque nós olhamos para o Enneagrama, vemos aqui os números à volta, mas depois mas estas ligações, como é que elas... Porquê que há estas linhas internas? Bom, aqui começa de facto o que eu acho, para além do perfil de personalidade, que é um enorme, que eu chamo o aha moment, há de facto aqui o início de um trabalho que pode ser extremamente positivo, com vantagens claras nos nossos relacionamentos pessoais, relacionamentos empresariais, negociais, o que seja. Que é compreender estas linhas internas. Então, assim, para facilitar, isto é uma curiosidade, eu vou passar aqui. Bom, não é só uma curiosidade, é algo muito importante do Enneagrama, mas vou passar aqui nesta conferência que é um dos senhores que contribuiu para este Enneagrama, tal qual nós o conhecemos hoje, foi um senhor que alguns de vocês detestam, outros adoram, mas com certeza que sabem quem é, que é um senhor que se chamou Pitágoras. Okay? O Pitágoras não fez só o Teorema de Pitágoras, mas no Enneagrama teve uma contribuição muito importante, foi criar uma coisa que se chamou, na altura e hoje ainda se chama, a Lei do 7. Ora bem, o que é a Lei do 7? A Lei do 7 é, se vocês fizerem a divisão na vossa calculadora, no telemóvel, 1 a dividir por 7, vocês vão ver que o número vai ser 0,142857142857142857 infinitamente, até onde a calculadora aguentar. Ok? E isso não é só uma curiosidade. Okay? Ou seja, vejam aqui no mapa. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, infinitamente. Isto significa que estas linhas têm uma força, uma direção. E o que é que acontece? Vou-vos dar uma metáfora que talvez seja mais fácil de perceber. Imaginem este tipo 1 como um perfeccionista, ok? Mas imaginem que ele está em cima de uma boia num rio. E esse rio tem uma corrente, ok? E no caso do tipo 1, a corrente corre do 1 para o 4. E quando ele está em cima dessa boia, na sua personalidade, no seu perfeccionismo, no momento em que ele se desequilibra dessa personalidade, ou seja, quando ele entra num ponto de compulsão, um ponto de stress, aquilo que significa stress para o tipo 1, que é diferente para os outros tipos, ele desequilibra-se e entra neste rio. E este rio vai levá-lo ao ponto 4. Então o que é que acontece? Este perfeccionista, de repente, quando se descontrola do ponto de vista do seu stress, ele acaba, e isso muitas vezes tem a ver com o facto de ele se sentir incorreto ou de ser alvo de alguma crítica interna ou corroborada por alguém, ele acaba por se tornar emocionalmente descontrolado. Então imaginem, alguém que tem um espectro emocional extremamente curto, fechado, de repente comporta-se de uma forma completamente descontrolada emocionalmente. E porquê? Isso também faz parte do seu ser. Na verdade, o tipo 1 também é, para além de perfeccionista, emocionalmente descontrolado, no sentido em que ele usa as emoções de uma forma pouco ponderada. E o motivo pelo qual isso acontece é que ele tem um espectro emocional tão curto, que assim que ultrapassa esse espectro emocional, ele só conhece o descontrole das emoções. Impressionante. É a questão do 7, não é? Exatamente. Está aqui alguém impressionado com as contas.
Ah, exato. Isso significa que um tipo 7, exatamente, que o tipo 7, quando está sob stress, comporta-se como um perfeccionista. Boa dedução, que é, exatamente. Porquê? Porque é esta linha que aqui está. Este 7, não está aqui agora o número, quando o movimento sob stress vai para este ponto 1. Ou seja, aquela pessoa descontraída, positiva e bem disposta, de repente comporta-se como um perfeccionista, puro e duro. Okay? Mas vai buscar o pior do perfeccionista. Quando nós estamos sob stress, nós vamos buscar o pior do ponto onde vamos cair. Agora, aqui um parênteses muito importante, mas muito importante. Porquê que será que o tipo 1, que nós conhecemos na nossa vida, se vocês tiverem algum tipo 1 amigo, ou se vocês sejam tipo 1, porquê que será que os tipo 1 não gostam nada das pessoas românticas? Acham que eles são descontrolados, que eles são pessoas demasiado sonhadoras. Porquê que será? É que eles não gostam de ver esse comportamento por um motivo simples. Porque essas pessoas estão a mostrar em 3D, na vida real, tal e qual como eles se comportam quando estão sob stress. E assim se abre a caixa de Pandora para nós compreendermos porque é que certas pessoas nos irritam. Tal e qual, Sérgio. É por isso que, como tipo 7, o Sérgio está aqui a comentar, por isso é que, como tipo 7, me irrita ver pessoas todas cheias de regrinhas e cheias de. Como se não houvesse outra forma de fazer. Claro, porque é tal e qual como o Sérgio se comporta quando está sob stress. E esta pessoa só vai mostrar ao Sérgio tal e qual o que o Sérgio faz, mas para pior. Que é, o Sérgio só consegue observar com os seus óculos aquilo que ele faz que lhe tira liberdade, que lhe tira opções. Ok? E no caso, ok, no caso, vamos lá, então só no caso mais este. No caso do tipo 6, está aqui alguém a perguntar, o que é que acontece? Este tipo 6, quando está sob stress, ou seja, o 6, falta dar aqui uma nota, o 6 é uma pessoa extremamente orientada para o grupo, ou seja, é uma pessoa gregária, que gosta essencialmente de estar com um grupo, com uma base, ou seja, não tem a necessidade de se destacar individualmente por aquilo que faz. Prefere, por exemplo, muitas vezes falar do grupo, daquilo que é o trabalho de, de um corpo, ok? Este é outro perfil, já agora, que os corpos militares apostam como um ótimo perfil para a área militar, porque tem a ver com a questão do sentido do corpo, sentido do grupo. Mas posso dizer que eu dou aulas na Academia da Força Aérea, na área de liderança com o Enneagrama, e há lá todos os tipos. Portanto, não me parta de uma convicção que só há um perfil ou dois, porque estão lá todos. Em cada 25 alunos que entra na pós-graduação, há sempre todos os tipos. Okay? Portanto, nunca houve nenhum grupo que não tivesse um único tipo de personalidade, que é ótimo, dá para fazer painéis e etc. Mas voltando aqui ao tema. No caso do tipo 6, esta preocupação do grupo, ou seja, quando ele vê uma personalidade tipo 3 a mostrar o seu destaque, a fazer evidência das suas conquistas, a mostrar com uma certa vaidade as suas conquistas, o tipo 6 é o tipo de pessoa que imediatamente diz assim: aquela pessoa para mim está posta de parte. Aquela pessoa para mim tem a mania, gosta de fazer. Porquê que isto acontece? Acontece exatamente pelo mesmo motivo. Porque este tipo 6 comporta-se tal e qual como o tipo 3 quando está sob stress. Nota importante que eu não esclareci. Muito obrigado pela questão. Que é, dentro do triângulo, o movimento é nestas setas. Ou seja, do 9 para o 3, perdão, do 9 para o 6, do 6 para o 3 e do 3 para o 9. Ok? Aqui uma questão, Filomena, vou partilhar, está bem? Penso ser tipo 1, mas se o 4 é sob stress, porque me sinto mais feliz tendo nuances do 4. O que pode acontecer é que este tipo 4, ok, quando está sob segurança, quando sente em equilíbrio, que é uma coisa fundamental para o tipo 4, ele vai buscar o melhor do 1. Ele vai buscar as capacidades de definir os seus sonhos, os seus ideais de uma forma sistemática, pragmática. Ele mesmo dizer assim, se o Steve Jobs e a sua visão de criar a Apple e todo aquele processo não tivesse em algum momento alguma disciplina e algum rigor, jamais teríamos um equipamento daqueles na mão. Porque seria sempre um interno castelo que nunca se ia concretizar e nunca estaria ao nível das exigências que o nosso emocional consegue idealizar.
Ok? Então, estas ligações são extremamente valiosas para nós percebermos várias coisas, para já que nos temos que complementar. Vou-vos só dar aqui um exemplo. Há cerca de 3 anos, nós criámos uma empresa que, aliás, que reconhece ser nosso cliente, que é a Pepsi. Criámos uma solução de apoio entre 1 e 4. Ou seja, criar ligação entre duas pessoas, uma pessoa tipo 1 e uma pessoa tipo 4, como é que elas podem, de alguma forma, interagir. E os resultados foram excepcionais, porque quando nós começamos a compreender que a outra pessoa com quem interagimos não é uma pessoa, vamos lá, não é uma pessoa com pensamentos loucos, não é uma pessoa com. São só pensamentos diferentes dos nossos e que podem complementar a nossa forma de ser, aí ganhamos alta performance. E nos relacionamentos igual. Se eu estou com uma pessoa com quem me relaciono, se eu sou um tipo 4 e a minha esposa ou o meu esposo é um tipo 1, claro que vai haver tensões óbvias, mas vai haver imenso potencial de crescimento porque eu posso aprender com outra pessoa que, por exemplo, ser emotivo não é o fim do mundo. Reparem, o que é que acontece em relação aos tipo 4 em relação aos outros tipos? É que o tipo 4 tem uma enorme capacidade emocional, porque ele usa as emoções a seu favor. Só que usa as emoções positivas e negativas. Significa, é verdadeiro, é autêntico em relação às emoções. E por isso, usa ambas. Portanto, quando é algo positivo, sente intensamente. Quando é algo que não é positivo, sente profundamente. E isso é aprender com as emoções. Okay? Então eu ouço muitas vezes falar que reparem que muitas vezes a questão do tipo 1 são pessoas extremamente disciplinadas. Sim, mas não tem que não ser. Só que a questão da visão, da idealização é algo que os move muitas vezes. Aqui um comentário interessante da Filomena. Profissionalmente sigo rigorosamente sempre as regras. Tipo 1, não é? Nunca dá certo, nunca sou entendida. Quando estou mais leve, no 4, cobram-me sempre. É este equilíbrio. Porque há a questão de dizer assim, é importante encontrar um equilíbrio e perceber muitas vezes como é que a interação com as outras pessoas pode ser funcional. E aqui a palavra-chave, Filomena, e não é só para a Filomena, mas para todos aqui que estamos a falar sobre isto, é balance, é equilíbrio. É o tipo 1 encontrar o seu equilíbrio, o tipo 4 encontrar o seu equilíbrio. Só que a grande chave deste processo é que se eu der instruções a um tipo 1 para ter equilíbrio, vai ser exatamente as instruções contrárias que eu dou a um tipo 4 para sentir equilíbrio. E aqui é que este processo ganha uma relevância extraordinária e que muitas vezes nós temos que explicar às pessoas com a melhor das intenções tudo o que está a fazer está errado. Porque se eu disser que para um tipo 1 ganhar equilíbrio, a primeira coisa que ele tem que fazer é desleixar-se, é ter um pouco mais de flexibilidade. Eu costumo brincar nas empresas assim, pagaram para estragar, mas depois vai melhorar. Porque a primeira coisa que você vai ter que fazer é flexibilizar. Ok? Ao contrário que para um tipo 4, aquilo que ele tem que conseguir ganhar é certas rotinas, certas disciplinas para encontrar um certo equilíbrio emocional para depois produzir, vejam a diferença que isto pode trazer. Okay? Portanto, as abordagens mudam radicalmente. Na relação íntima, igual. Ou seja, eu costumo dar aquele exemplo do casal que o homem, quando fica doente, não quer ninguém lá em casa. E a mulher, quando fica doente, quer que todas as amigas vão lá a paparicá-la. O que é que acontece quando a mulher fica doente e o homem vai à porta? O homem vai à porta dizer às amigas não venham, coitada, ela está doente, ela de certeza que não gosta de receber. E a mulher o que é que vai fazer? Vai ligar a todos os amigos do homem para virem visitar porque ele está doente. E eles não querem a mesma coisa. Então, aquela regra de faz aos outros aquilo que gostarias que fizessem a ti, eu lamento, mas não funciona. Faz aos outros aquilo que eles gostariam que lhes fizessem a eles. E isto, pelo menos para 9 tipos, significa que 8 vamos ter que nos aprender a fazer, porque um está dominado. Nós estamos sempre a dar instruções com o nosso modelo de mundo, com a nossa forma de ver o mundo, que normalmente não encaixa. O teatro é uma boa terapêutica para tipo 1, Filomena. Se esse for o caso, é uma ótima terapêutica. Bom, então, avançando aqui um pouquinho mais, está bem? Se vocês repararem,
tudo aquilo que nós olhamos para os tipos de personalidade. Desculpem, deixem-me só perguntar antes de avançar. Há alguma questão que vocês queiram colocar aqui em relação a estes pontos de stress e segurança? Tudo ok? Posso prosseguir ou há alguma questão que queiram colocar? Deem-me só aqui algum feedback para eu saber. Ok. Tudo ok, ok. Uhum. Certo. Ok, só aqui uma questão básica que é, em relação aos tipos de segurança, o que é que muda? Mais concretamente, em que sentido? Da forma como interagem. É assim, na forma como interagem, claro que quando nós estamos a olhar para alguém que representa um pouco o nosso ponto de segurança, ou seja, o ponto de segurança é, no caso, eu falei aqui do 4, em segurança movimenta-se para o ponto 1, sob segurança movimenta-se para o ponto 7. Naturalmente que eu sinto uma certa... Quando vejo alguém fazer isto de uma forma consistente, eu admiro essa pessoa, eu admiro esse comportamento, porque é um comportamento que eu persigo do ponto de vista de crescimento. Ou pode me irritar porque eu não estou a conseguir chegar a esse processo de crescimento. É só isso. Okay? Reparem que neste mapa nós conseguimos compreender, por exemplo, olhando aqui para o tipo 1, nós conseguimos compreender o que um faz sob stress, mas mais importante, o que um pode fazer para ganhar segurança, para construir o seu equilíbrio, ok? Como o 4 constrói o seu equilíbrio em movimentação para o ponto 1, ok? E esse é o trabalho que o Enneagrama nos traz, é o que nós podemos fazer com isso e não só porque é que eu sou assim. Está bem? Mais alguma questão extra? Ok, vou prosseguir. Ok, muito bem. Bom, então esta questão da projeção é muito interessante. Porquê? Porque se nós olharmos para as personalidades, para os novos perfis de personalidade e olharmos com respeito, a única coisa que nós vamos compreender é uma coisa muito simples. A maior parte das vezes as pessoas estão só à procura de se defender. Quando o tipo 1 é extremamente rígido e perfeccionista, ele está à procura de se defender. Quando o tipo 4 está instável nas suas emoções, à procura daquilo que sente, está à procura de se defender. Quando um tipo 6 está à procura de antecipar cenários, quando está à procura muitas vezes do que é que pode correr mal, ele está à procura de se defender. E quando nós olhamos com respeito para a outra pessoa, nós estamos prontos para a relação. Quando nós olhamos para as pessoas, eu ouço muitas vezes tipo 6 dizer assim, para mim foi muito importante o Enneagrama, porque de alguma forma me permitiu olhar para as outras pessoas e compreendê-las. Porque o que eu faço normalmente é, de alguma forma, estar a testar as pessoas, perceber se elas... E quando há um comportamento que eu percebo que é imprevisível, eu prefiro pôr essa pessoa de parte e eliminar essa pessoa como uma pessoa válida na minha interação. E sem querer eu vou colocando uma série de pessoas fora da interação. Quando, na verdade, aquilo que é possível fazer é aproveitar todo o potencial das pessoas. Mas este processo de defesa é muito importante ter presente. É através deste respeito pelas outras pessoas, das outras personalidades, que nós ganhamos o respeito pela nossa própria personalidade, que nós ganhamos o respeito pela nossa interação, pela nossa relação com as outras pessoas, e é isso que faz as nossas vidas, é isso que marca as nossas vidas. Eu comecei esta apresentação exatamente por falar nisso, que de facto nós escolhemos as nossas relações e as nossas relações escolhem-nos a nós, eles mudam-nos a nós. Okay? Isto faz sentido para ti também que estás a ver esta conversa? Sim ou não? Faz-te sentido o quanto é importante este compreender a nossa personalidade e a dos outros também para compreender esse respeito pelas pessoas? Dá-me só esse feedback para saber se estamos em sintonia, se estás a acompanhar até aqui aquilo que temos estado a falar. Uhum. Yeah. Ok, ok. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Claro que sim. Claro que sim, ok. É interessante o que dizes, Fernanda. A nossa liberdade acaba quando começa a dos outros. É isso, é isso. E a nossa forma de estar perante, o, perante a relação do outro, perante a liberdade do outro, também nos valida a nós o reconhecimento do nosso valor, da nossa personalidade.
o nosso espaço, a nossa esfera. Okay? E para de facto termos progresso nesta relação pessoal connosco, temos de facto que assumir a relação e o respeito pela relação com os outros. E no meu ponto de vista, o Enneagrama é a ferramenta que eu conheço até hoje mais completa. E digo-vos que estudei muita coisa até chegar ao Enneagrama. O Enneagrama rendi-me perante a capacidade de compreender os outros modelos do mundo. Bom, já pensaste quanto é que isto pode, de facto, influenciar o teu equilíbrio? Como é que esta compreensão pode, de facto, dar noção daquilo que é a compreensão de nós próprios, do nosso stress, da nossa segurança, da forma como os outros se comportam? Isto para mim foi, eu confesso, isto para mim foi um mapa que transformou radicalmente a minha forma de estar no mundo. E digo-vos, ao princípio... aliás, eu falo sobre isso em alguns vídeos também que tenho. Ao princípio, eu quase sentia essa transformação em silêncio, porque eu não queria acreditar o impacto que isso tinha. Foram muitas vezes a minha companheira, os meus amigos, as famílias com quem me dou, que estão à minha volta, que muitas vezes me faziam: Eduardo, isto fez uma diferença. Olha, há relacionamento antes e depois do Enneagrama. De facto faz todo sentido, isto muda tudo, a relação com os nossos filhos, muda tudo, eles têm uma personalidade, logo desde o início é fundamental compreender como é que nós podemos ajudá-los a equilibrar para eles não terem, para não cair nos erros exagerados que muitas vezes nós cometemos. Olha, foi baseado até neste processo que de facto eu criei um programa que curiosamente tenho aqui já pelo menos uma pessoa que eu vi na audiência que está a fazer e que é um adepto feroz deste Enneagrama Top 5, para quem quer aprofundar um pouco mais este conhecimento, ok? Para quem quer, de facto, dominar um pouco mais este conhecimento e que não tem, muitas vezes, a disponibilidade do dia-a-dia de estar a frequentar cursos e estar de alguma forma. Mas, de facto, este programa é um programa Top 5, é um programa que trabalha 5 pontos essenciais e que, de alguma forma, procura trazer uma vida em equilíbrio connosco próprios e com aquilo que nós mais gostamos. E por isso é um programa que trabalha tanto a nível pessoal como profissional de uma forma bastante profunda o Enneagrama e bastante concreta. Basicamente são 5 temas que nós abordamos neste programa Top 5 e são 5 temas que eu creio e acredito são os temas fundamentais para de facto transformar relações. Okay? E falo em transformar relações porque é impossível, e aliás tenho aqui alguns testemunhos até no final desta apresentação para te mostrar, é impossível ficar indiferente depois de fazer um programa onde trabalhamos 5 temas centrais para o nosso crescimento, para a nossa forma de interagir. Quais é que são? O tema 1 é conhecer a fundo a nossa personalidade. Conheceres a fundo a tua personalidade. Percebes como é que ela funciona, como é que tu achas sobre stress, como é que tu achas sobre segurança, o que é que as pessoas que estão à tua volta fazem que te fazem equilibrar ou que te fazem desequilibrar, ou o que é que tu podes fazer por ti que pode fazer diferença para te equilibrar. O segundo tema central, porque nós não vivemos sozinhos no mundo, de facto é compreender as pessoas que estão à nossa volta. Compreender as pessoas que nós mais gostamos que estão à nossa volta. Perceber como é que elas agem sob stress, sob segurança, como é que nós podemos interagir com elas. Okay? Perceber um terceiro ponto que é reconhecer o que é que leva cada personalidade, nomeadamente a nossa, a entrar em stress, ou seja, o que é o ponto de compulsão. Repara, stress, eu não falo stress exterior à nossa volta, porque personagens tipo 3, 7, 8 adoram stress à volta deles. Adoram. Porque o stress lhes dá uma sensação de concretização, de realização. Eu falo de stress é quando, por exemplo, um tipo 6 não tem capacidade de antecipar. Quando ele é obrigado a agir sem antecipar. Isso é que causa stress a um tipo 6. Stress a um tipo 7 significa, por exemplo, ele não ter opções. Stress a um tipo 3 é ele não ter reconhecimento, as pessoas não lhe darem validação. Então, compreender isto é perceber que cada um de nós vai agir de formas diferentes e por isso as soluções, naturalmente, são diferentes. Tema 4. Técnicas de coaching para o dia-a-dia. Mas consoante o perfil de personalidade, que é o que é que eu posso, de facto, ajudar as pessoas que estão à minha volta, a mim próprio e as pessoas que estão à minha volta. Okay? Como é que eu posso, de alguma forma, ajudar de uma forma construtiva e não com as soluções que funcionam para mim. E o tema 5
do Top 5 é ter estratégias de Leader Coach. Basicamente que apoiam de alguma forma a obter o melhor das pessoas que estão à tua volta. Seja numa relação mais próxima, seja com uma relação fundamental, por exemplo, com os nossos filhos. Eu valorizo imenso a relação com as minhas filhas, e uma delas, claramente, a personalidade já está claramente evidente, tem 10 anos, mostra tendências claramente de um perfil de personalidade, e o meu trabalho muitas vezes é ajudá-la a compreender que respostas que eu daria com a minha personalidade, jamais. Eu daria exatamente a contrária. Só que eu apoio nesse sentido para que se sinta mais segura. Porque se vocês tiverem uma criança tipo 6 e vos perguntar uma pergunta, sei lá, pode haver terremotos em Lisboa, e se vocês disserem, não penses nisso, é a pior resposta que podem dar. E eu garanto que grande parte das personalidades mais otimistas o que vão dizer é, sim, não te preocupes com isso. Para uma criança tipo 6 é o terror. O que é que ela vai concluir? Esta pessoa não é confiável. Agora, quando esta pessoa, o próprio pai ou a própria mãe, não é uma boa notícia. Portanto, com uma criança tipo 6, a primeira coisa que dizer é assim, sim, pode acontecer, mas nós temos questões de segurança no nosso prédio, é raro acontecer em Portugal, há noutros sítios, a construção que nós temos garante com segurança, ou seja, temos que lhes dar informação para que a sua segurança volte a ser restabelecida. Menosprezar a sua insegurança e aliás, qualquer tipo de 6 pode validar isso. Não validar uma preocupação de um tipo 6 é pô-lo no mais alto nível de stress. Portanto, tema 5, estratégias de Leader Coach para apoiar a obter o melhor de cada perfil. Okay? Este é um programa que, de facto, do Top 5, é um programa que garantidamente é um programa para revolucionar para sempre os teus relacionamentos. É impossível ficar indiferente. Aliás, tenho aqui o Pedro, pode testemunhar, como outras pessoas que têm feito, tenho outros comentários depois no final que podes ver, é um programa que faz toda a diferença. É impossível, de facto, ficar indiferente. Olha, eu posso ler o teu testemunho, eu vou-te ler o testemunho, o Pedro estava a colocar aqui o testemunho. Posso dar o meu testemunho direto. Durante 4 anos fui jesuíta e fiz parte da minha formação ter um trabalho profundo de autoconhecimento. A dada altura, conheci o Enneagrama e com poucas horas de contacto com esta ferramenta fiquei boquiaberto. Por isso criei uma síntese profunda do trabalho que me tinha levado 4 anos a fazer. De facto, é muito impactante e, essencialmente, depois, obrigado, Pedro, pela tua partilha. Quando começamos, de facto, a olhar para as relações à nossa volta, muda totalmente a forma como nós compreendemos as relações. Bom, este programa Top 5 é um programa para toda a gente poder participar. É um programa que trabalha estes tópicos com todo o conteúdo, vídeos pré-gravados com todo o conteúdo para poder ver, rever, tomar notas, ver as vezes que forem necessárias, com MP3 para poder rever todo o conteúdo no momento em que for mais oportuno, com exemplos práticos, concretos, que eu trago muitas vezes de sessões ou de casos de pessoas com quem trabalho, sem naturalmente falar sobre as referências, mas dando exemplos concretos do dia-a-dia, com 5 sessões em tempo real mínimo, que são as sessões que eu recomendo, mas o que acontece é que existe uma agenda, e se no nosso site Viva Compaixão depois tem acesso à agenda até ao final de outubro, onde são colocadas vários webinars e as pessoas participam sempre que querem. São webinars privados, naturalmente, só para os participantes, onde trabalhamos pelo menos 5 sessões os tópicos que aqui temos. E o que eu faço volta e meia é fazer bónus com outras sessões sobre pais e filhos, sobre esta próxima semana vai haver sobre subtipos, que é uma outra temática também para outras subscrições. Então, está sempre, permanentemente, todas as semanas a haver webinars. Este é um webinar gratuito, é um webinar de esclarecimento, mas há esclareções, há webinars semanalmente. Depois, esclarecimento das suas questões dia a dia e a apresentação de cenários de coaching, do ponto de vista de como é que se pode trabalhar. Assim, o preço inicial deste programa, inicialmente quando foi lançado, é de 950 euros. Eu, neste momento, tenho uma oferta completamente diferenciada porque quero, de facto, que ele chegue a mais pessoas e o valor que temos neste momento neste programa são 397 euros. O que é que inclui este programa? Como é que ele funciona? Bom, para já, antes de mais, só dar aqui o início do próximo grupo que vai arrancar, que se vai juntar a outro grupo. É um grupo que está permanentemente a crescer e a trocar notas e a participar nos webinars. Vai ter início na próxima terça-feira, dia 22. Dizer-vos também que se aquilo que vocês procuram neste programa não for 100%
mas 100% daquilo que é a vossa expectativa, 100% money back guarantee. Ou seja, se este programa não for o programa que de facto revolucionar as vossas relações, então esse dinheiro é totalmente, integralmente, sem qualquer justificação, é devolvido, porque só queremos de facto neste programa pessoas que estejam a usar esse conhecimento, e quem usa, eu garanto 100% de que vão ter alto impacto nas suas vidas. Okay? Mas como é que este programa funciona então na prática? É assim, nós temos ao longo do programa vários eventos. Temos vídeos de treinos pré-gravados, temos PDFs de apoio, temos MP3 com os conteúdos para poderem ser visualizados, temos 5 webinars que são gravados, para o caso de eu não ter a oportunidade de ver, voltar a ver posteriormente, e temos um grupo privado no Facebook, que basicamente o que faz é exclusivamente, eu tenho pessoas que me dizem, só vou ao Facebook por causa do grupo, trocar ideias e partilhar dúvidas e conceitos que temos acerca do Enneagrama Top 5. Okay? Este programa funciona basicamente de uma forma de resumo com estes 5 tópicos que aqui estão, mas com algo mais. Eu tenho 3 bónus exclusivos que para mim seriam impensáveis deixar de fora, porque abrangem o nosso dia-a-dia. O primeiro é pais e filhos. É um programa onde nós aprendemos a identificar a personalidade dos nossos filhos, onde aprendemos a lidar com eles de uma forma construtiva em relação ao estudo, em relação à forma como os podemos motivar, incentivar. Okay? Posso-vos dar uma ideia que neste momento há várias pessoas a subscrever este programa no início do ano letivo para compreender a forma como motiva e envolve os vossos próprios filhos. Só este programa. Mas no Enneagrama Top 5 está incluído este bónus, ok? Está incluído também o bónus de Enneagrama nas vendas, ou seja, na influência e na comunicação impactante, consoante os 9 perfis de personalidade. E por último, Enneagrama na alimentação, com a cooperação com a Joana Carvalho Costa, que trabalha com o NutriCoaching e que nos faz este módulo com o trabalho da nutrição. Como é que os 9 perfis de personalidade agem, podem agir e podem usar a personalidade a seu favor em relação à forma como se alimentam, que é uma coisa essencial no nosso dia-a-dia, não é? Bom, então, o Enneagrama Top 5 tem os 5 componentes básicos que falei, mais estes 3 bónus exclusivos para este package, ok? Só estes bónus na nossa academia online valem 351 euros, e o que nós estamos a colocar aqui basicamente é colocá-lo totalmente oferta, gratuito, ok? Portanto, não contam com este valor, contam só com o valor do Enneagrama Top 5 e estes 3 bónus da nossa academia, todos gratuitos com o mesmo princípio. Webinars, com vídeos pré-gravados, MP3, tudo, ok? Porque eles são vendidos à parte e como produto individual. Bom, então o Enneagrama Top 5 tem os bónus exclusivos e o que eu estou a fazer neste momento é este bónus exclusivo só para as primeiras 10 inscrições até ao próximo domingo, ok? Portanto, até ao próximo domingo às 23 horas, as pessoas que se inscreverem neste Enneagrama Top 5, para além dos bónus, para além de toda, portanto, os conteúdos dos 5 tópicos, têm os dois primeiros livros que lancei no mercado, os 2 primeiros, autografados, naturalmente, e enviados gratuitamente para a vossa casa sem qualquer custo, está bem? Em complemento com tudo o resto. Então, isto é algo exclusivo só para as primeiras 10 inscrições, para acontecer até domingo, mas para os outros que se inscrevam depois e que queiram entrar até a nossa próxima inscrição, que não será este fim de semana, não é esta terça-feira, será a outra a seguir. Então, resumindo, este Enneagrama Top 5 Premium, ele tem conhecer de ti, aos outros, como é que se comporta sob stress, dicas para lidar com cada um dos perfis, estratégias de líder coach e depois os 3 bónus, pais e filhos, nas vendas e na alimentação. Okay? Como resumo, já agora só dizer-vos que eu estou-vos aqui a apresentar o Top 5 Premium, que engloba tudo isto. Nós temos outras ofertas, tá bem? Neste caso, o Premium é o nosso produto mais subscrito, ok? Nós temos um base que não permite um conjunto de opções aqui, não tem os bónus, não permite a interação com o Facebook, temos uma área profissional também, que é uma outra opção, tudo isto está no nosso site, depois poderão ver com calma, e esta área premium que é o que nós consideramos a melhor escolha, e o Master tem um conjunto de outras coisas adicionadas, nomeadamente os subtipos, mas que pode ser uma decisão para um segundo momento, ok? Em relação a este Premium, nós temos diferentes formas de pagamento, multibanco, Visa, transferência bancária. Temos também o pagamento em 3 vezes, diferenciado, ok, por PayPal. Pode ser feito em faseado em 3 vezes.
ou se houver outra forma que seja importante para ti para subscrever, é falarmos, trocarmos ideias. E, aliás, eu estou disponível depois desta apresentação, nos próximos dias, a marcar via Skype ou telefone qualquer esclarecimento em relação a este top 5, tá bem? Para quem quer, para além do que vimos aqui, aprofundar e conhecer mais sobre o Enneagrama. E claro, este até domingo, estes 2 livros extra e o link que vão ter para ver portanto, informação sobre este top 5 com calma, ponderadamente e ler toda a informação que lá está em vivacompaixão.com, que é o nosso site, /Enneagrama-top 5. Okay? Este é um endereço exclusivo que trata só de todo o top 5, com testemunhos, com detalhadamente o que é que inclui, o que é que está, o que é que não está, ok? Tudo isso está disponível no nosso site, neste link, ok? Deixo agora espaço para perguntas e respostas, está bem? Para colocarem alguma questão que seja importante. Estou disponível para as vossas questões, ok? Ok. Tenho aqui o Sérgio a perguntar quanto tempo é que podemos ter acesso aos conteúdos. Assim, os conteúdos estão sempre disponíveis. Eu tenho neste momento para já, a quem está a entrar neste curso, e nos anteriores também ofereci isso, a possibilidade de visualizar os vídeos durante 2 anos. Okay? Portanto, tem acesso a todos os conteúdos, às palestras durante 2 anos. Eu, no futuro, em breve, irei fechar este tema para um tempo mais restrito. Até lá, perdão, o tempo que está são 2 anos. Quem fizer a inscrição agora tem time limite para ter acesso quando quiser, quem quiser. Uma outra questão que eu não referi, mas que refiro agora, quem participar neste top 5 tem acesso à participação em todos os eventos, seja no online, seja no Facebook, em relação a imagine-se, com o namorado, namorada, esposa, esposo, alguém extra com quem a pessoa tenha uma relação próxima, está bem? De facto, porque isso pode ter... porque acho que é uma coisa que não se deve fazer só, é uma coisa que é complementar nas relações, ok? Filomena tem aqui uma curiosidade. O Hitler seria tipo 5, mental, seria com certeza. Olha, alguns estudos de alguns colegas meus que se debruçaram um pouco sobre a sua bibliografia afirmam que o Hitler tem sido um tipo 6. A sua capacidade de antecipação, planeamento, a sua visão, muitas vezes até a sua forma... É importante conhecer também não só a vertente mais drástica, que infelizmente todos reconhecemos, mas também a capacidade que teve de resolver a situação caótica económica na Alemanha na altura. Então há um certo... Quem se debruçou um pouco mais sobre isso, que tirou mais do que a parte dos horrores que foram provocados, trouxe de facto o perfil tipo 6 como mais relevante. Ok? Se satisfaz a curiosidade, Filomena. Ok? Então dizia, porque a questão dos relacionamentos e de alguém que faça convosco este programa, porque é o que eu costumo dizer, é quase impossível não chegar a casa e comentar isto, porque de facto, ou não acabar um webinar e dizer, caramba, aqui é tanta coisa que eu agora posso falar com a pessoa que eu mais gosto e que ela possa de alguma forma interagir de uma forma diferente, construtiva, ok? Então, isso é algo que está garantido também no programa. Em relação é assim, há aqui uma questão em relação à questão dos pagamentos. Mais fácil nesse sentido marca, por favor, um Skype ou uma chamada telefónica. Basta em qualquer e-mail que esteja no site de Viva Compaixão dizer assim, estive no webinar, gostaria de saber mais em relação às formas de pagamento. Há flexibilidade, porque eu vou-vos dizer o seguinte, ninguém faz este programa e diz que não fez. Portanto, eu não tenho problemas de pagamentos, portanto, estou à vontade de flexibilizar, é uma questão de vermos o que é que fará mais sentido. E é uma questão de ligar, também é uma questão de mandar um e-mail e eu entro em contacto, ou entramos em contacto e marcamos uma hora e falamos e discutimos a questão e vemos. O que eu garanto é que não é por causa disso que não se vai fazer o programa, está bem? Portanto, é uma questão de flexibilizar e encontrarmos aqui um ponto de convergência. Também, se bem que esse ato em concreto, realmente aqui a falar do tipo 6 pelo suicídio, tem muito a ver com as causas que se perderam e aquilo que já não era possível.
Portanto, se calhar estamos a analisar o comportamento de alguém em desespero, não tanto na personalidade. Alguma questão mais que vocês queiram colocar antes de afinarmos? Ok, força, Filomena. Mais uma curiosidade. É para colocar? Ou era a anterior? Ok, era a anterior. Sim, claro que sim. Claro que sim. Alguma questão extra que vocês queiram colocar? Alguma questão que vocês tivessem expectativa para este webinar que de alguma forma não tenha respondido? Ok. Tudo ok? Ok. Ok, acho que respondi tudo. Ok, ótimo. Ok. Bom, então, fantástico. Olha, antes de mais, agradecer-vos a enorme paciência, o tempo extra que tivemos, ok? Grato por estarem aí também. Dizer-vos que, naturalmente, estou disponível para quem quer aprofundar um pouco mais esta sabedoria do Enneagrama. O que eu vos posso garantir é que este programa online é extremamente próximo, ok? Dá-vos soluções concretas. Não é algo que vos manda para um online e depois, seja o que Deus quiser, eu estou extremamente presente tanto no Facebook como nos webinars. Podem ver a agenda que está no nosso site em relação aos webinars que vão acontecer já agora no início deste mês e agora no decorrer das próximas semanas também em relação ao início do Top 5. Adorava ver-vos em breve no Top 5, juntar-vos à equipa que já está a trabalhar. Fico disponível através de e-mail, através do nosso site e é isso. É assim, nós vamos estar gravado. A pergunta é: as sessões do Top 5 são às terças-feiras, sempre via online? É assim, preferencialmente são às terças-feiras, a não ser que haja um grande quórum de mudança da data e que eu consiga adaptar. Neste momento, como eu tenho outros programas online, nomeadamente na área de coaching, e isso faço outros dias, o que está neste momento no Top 5 é às terças-feiras. Tá bem? Todos os webinars que nós fazemos, e este também, será gravado para vocês poderem ver posteriormente. Portanto, quem quiser ver posteriormente este webinar, pode ver. Poderá ter acesso, naturalmente, que nós vamos enviar depois a informação para todos os participantes. E, portanto, é assim, o que eu vos posso garantir é, e não é só só a questão do Money Back Guarantee, é a minha garantia pessoal. E quem me conhece ou que tem alguma referência do meu trabalho, este programa é dito por mim, mas é dito por outras pessoas também, é o melhor programa de Enneagrama que vocês podem ter, com a flexibilidade e com o acompanhamento que nós neste momento estamos a dar paralelamente àquilo que estamos a fazer com o online. Ok? Portanto, Bernardo, se estás seriamente a considerar avançar, força que de facto faz toda a diferença, com um tempo e com um momento completamente diferente. Podes estar a ver os vídeos com outro momento, com o esclarecimento e com um grupo impecável que está neste momento já a trabalhar e que vai ter dúvidas, umas vezes mais presentes, outras menos presentes, mas que estão sempre muito atentos àquilo que vai acontecer. Ok? Bom, não vou prolongar mais. Queria só agradecer-vos imenso a vossa presença. Próxima quinta-feira, terça ou quinta-feira que vem temos um novo webinar semelhante a este também. Sempre quando temos, as perguntas são diferentes, portanto, muitas vezes mudam também as respostas. Grato pela vossa presença uma vez mais e um bem-aja a todos, está bem? Obrigado e boa noite. Já agora aproveitar, vou pôr aqui a câmera para me discutir com vocês condignamente. Ok? Então, uma vez mais, obrigado pela vossa participação, obrigado pelo webinar. Espero ver-vos em breve. Qualquer questão, por favor, coloquem via o site, o e-mail, ou o meu e-mail pessoal ou o e-mail geral da Viva Compaixão. Mas não deixem pelo menos visitar o vivacompaixão.com/o Enneagrama Top 5 para perceber um pouco aquilo que é a essência deste programa e entre em contato. Vamos marcar uma sessão Skype, uma sessão por telefone para esclarecer um pouco mais as vossas dúvidas em particular em relação ao programa ou em relação ao Enneagrama, alguma questão do Enneagrama que possa ter ficado por esclarecer. Ok? Então, boa noite a todos e até à próxima. Obrigado.